Queridos irmãos e irmãs, caros internautas, celebramos o 26º domingo do tempo comum. E na liturgia de hoje, nosso Senhor nos apresenta a realidade da eternidade. As coisas finais. Temos aqui o nosso fim último. A liturgia de hoje nos fala de eternidade, nos fala de Deus que quer nos salvar, que nos ama de maneira concreta, veraz, plena e que quer nos conduzir à verdadeira vida. A primeira leitura, olha o que nós ouvimos. Ai dos que vivem despreocupadamente, que se sentem seguros nas alturas da Samaria, que dormem em camas de marfim, que deitam-se em almofadas, que comem cordeiros do rebanho e novilhos do gado, que cantam ao som da harpa. Ai daqueles que bebem vinho e que perfumam com os mais finos perfumes, porque não se preocupam com a ruína de José. A primeira leitura, tirada da profecia de Amós, nos adverte acerca da indiferença. A indiferença para com a necessidade do nosso próximo, a indiferença para com o sofrimento alheio, e também podemos dizer, a indiferença para com as coisas do alto, para com as coisas eternas. Na segunda leitura, São Paulo escreve a Timóteo e dá para ele a receita para chegar ao céu. Olha isso aqui. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. A primeira coisa que São Paulo considera é quem é Timóteo. E ele vai dizer, um homem de Deus. Essa palavra é para aqueles que abraçaram a fé, para aqueles que fazem parte do povo de Deus, para aqueles que foram batizados. Esse conselho de São Paulo é para Timóteo, mas é também para nós, que nos dizemos cristãos, discípulos de Jesus Cristo. E o primeiro item que São Paulo coloca aqui nessa receita para alcançar o céu é: foge das coisas perversas. Queridos irmãos, eu pergunto, nós temos fugido das coisas perversas? Sexta-feira celebramos o dia de São Padre Pio de Petreutina, e ele diz para nós que o demônio é como um cão, como um cachorro acorrentado, e se nós não nos aproximamos, se nós não vamos até onde ele está, lhe fazer carícias, ele não pode nos agredir, não pode nos atacar. Imagine isso. Agora eu pergunto, será que nós temos tido esse zelo de fugir das coisas perversas? Pensa bem, pensa um pouquinho. Você foge das ocasiões de pecado? Você foge das pessoas, dos lugares, você foge das coisas que te levam ao pecado? Se você não foge, eu preciso te dizer, você está cometendo um pecado gravíssimo, pois está se submetendo às ocasiões de pecado. Está se submetendo às ocasiões de pecado. Você está se aproximando do demônio que, qual cão acorrentado, quer te agredir, mas não pode, porque a corrente o prende. Em outras palavras, você está facilitando o trabalho de Satanás. Já nos advertia Santa Teresa d'Ávila. Ela dizia, quem não reza vai para o inferno, se condena sem a ajuda do demônio. Queridos irmãos, se nós nos expomos à ocasião de pecado e abandonamos a oração, é lógico que nós somos presa fácil para o inimigo. E São Paulo continua, olha isso aqui. Procura a justiça, a piedade, a fé. Veja, ao mesmo tempo que ele nos pede fugir das ocasiões de pecado, ele nos manda procurar aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que é digno. E não se iluda, viu? Nós não precisamos sair de casa para pecar. Dentro do teu quarto você pode pecar, na sala da tua casa.
Basta ter na mão um aparelho pequenino, não é? Que abre portas para todas as oportunidades de pecado. Ai, padre, eu quero viver uma vida santa, eu quero viver uma vida pura, mas fica lá no celular, escafunchando tudo quanto é tipo de conteúdo. Quero viver uma vida pura, uma vida santa, mas posta foto mal vestido no Instagram, no Facebook. Quero viver uma vida de pureza, padre. Ai, padre, eu quero ter um namoro santo, mas quando você está sozinho, com a sua namorada, com o seu namorado, o rela fica, desculpa a palavra, pelo amor de Deus, quem fica santo assim? Nem que fosse de pedra, nem que fosse de pedra, não tem jeito não. Padre, eu quero abandonar o vício, eu quero deixar de beber, mas todo dia eu vou no boteco. Como é que eu vou abandonar? Padre, eu quero levar uma vida de oração, mas eu não me esforço. Ontem eu pensava, sabe? Tenho refletido nesses dias sobre uma frase que eu vi. Se nós cuidássemos da nossa alma como nós cuidamos do nosso estômago, iríamos todos para o céu. Quem cuida muito mal do estômago faz pelo menos 3, 4 refeições ao dia. Quantas vezes você para rezar? Quantas vezes você para? Quantas vezes você para falar com Deus? Quanto tempo você gasta lendo a Sagrada Escritura? Nós estamos no mês de setembro, que a igreja dedica para nos ajudar a refletir sobre o lugar da palavra de Deus na nossa vida. Estamos nos aproximando do dia de São Jerônimo, o tradutor da Sagrada Escritura para o latim, e que facilitou para que ela chegasse até nós. Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Você conhece a doutrina da igreja? Você conhece aquilo que a igreja ensina? Você anda de acordo com a doutrina da igreja? Final de semana que vem, nós teremos as eleições. E todos nós somos muito religiosos. Mas quando vamos votar, parece que há uma dicotomia, quer dizer, parece que há uma divisão entre a fé que temos e a maneira que votamos. Você reza pedindo a Deus, Senhor, abençoe minha família, mas vai lá na urna e vota num candidato que é contrário à família. Você reza pedindo a Deus, Senhor, dê muita vida para os meus, livra-nos do mal do aborto, mas vai lá e vota num candidato que é a favor do aborto. Você reza e faz de tudo para proteger a pureza dos seus filhos, mas vota num candidato que é favorável à ideologia de gênero. O que é isso? Que falta de coerência é essa? Procura a justiça, a piedade e a fé. E olha mais isso aqui, o amor e a firmeza. O cristão não pode ser frouxo, não. O amor e a firmeza. Veja, não pode faltar amor, mas não pode faltar firmeza. A gente não pode ser como folha de bananeira, que o vento toca para lá e vai, toca para cá e vai. Sem norte, sem rumo. Nós não podemos viver ao sabor dos ventos, não. O amor, a firmeza, presta atenção. A mansidão. Entenda bem o que é firmeza. Firmeza é saber o que eu quero. Eu dizia para vocês na missa passada, viu? Neste horário, inclusive. Quando nós sabemos aonde vamos, sabemos aquilo que precisamos levar. Quando nós sabemos para onde queremos ir, sabemos aquilo que devemos levar e qual esforço devemos ter para chegar onde queremos. Olha mais. São Paulo vai dizer: combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna, para a qual foste chamado. Veja, queridos irmãos, nós somos chamados, vocacionados à vida eterna. E pela qual fizestes tua nobre profissão de fé, diante de muitas testemunhas. Não é isso que a gente faz aqui a cada domingo? A cada domingo, quando a gente se reúne para rezar em comunidade,
Quando a gente faz comunhão com Deus em torno da mesa do altar, a gente professa a fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. São Paulo está dizendo a Timóteo todas essas coisas, dando a ele um claro conselho de como se pode chegar ao céu. Sabe o que eu acho mais interessante? Hoje de manhã, celebrando a missa das crianças, perguntei para os pequenos: o que nos atrapalha a chegar ao céu? Falaram. O que nos ajuda a chegar ao céu? Também falaram. Disseram as mesmas coisas que São Paulo está dizendo aqui a Timóteo, mesmo sem ter prestado atenção na segunda leitura. Você sabe por que isso? Porque Deus, na sua bondade e providência, já escreveu. Deus já escreveu dentro de nós, na nossa mente e no nosso coração, a sua lei. Nós sabemos o que é necessário fazer. Sabemos aquilo que é bom, sabemos como devemos proceder. Nós sabemos também aquilo que é mal, aquilo que é nocivo, aquilo que é contrário à vontade de Deus. Mas a gente faz questão de se enganar, não é? Ontem eu pregava para um grupo de 152 adolescentes jovens e dizia para eles: qual é o problema? O problema é que nós perdemos o foco. Perguntava para eles: quem aqui tem sonhos? Todos levantaram a mão. Perguntei: qual é o seu sonho? Todos ficaram em silêncio. Perguntei: quem quer ser feliz? Todos disseram que queria ser feliz. Todos nós queremos ser felizes. Ninguém quer viver mal, ninguém quer viver triste, acabrunhado. Mas é engraçado porque a gente troca aquilo que o Senhor nos oferece, a felicidade eterna, por alguns instantes de prazer. Esse é o grande problema. Nós temos como meta chegar lá adiante. Mas no meio do caminho a gente arruma um garrancho qualquer, se engarrancha com ele e troca o nosso projeto de felicidade por alguns instantes de prazer. O que é isso? Isso é loucura. Fecha os seus olhos um pouquinho. Pensa nisso. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram. Somos nascidos de novo. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram. Somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Abra os olhos. Prestou atenção no Evangelho? É muito bonito aquilo que Jesus quer nos dizer através dessa parábola do pobre e do rico. O que nosso Senhor quer dizer para nós? O que Ele quer anunciar? Será que a mensagem dessa palavra é que os pobres todos herdarão o reino dos céus e que o rico, todos os ricos estão condenados? Será que é isso? É isso que nosso Senhor quer dizer? Vamos ver? Presta atenção. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Como é mesmo o nome do rico? Como é mesmo o nome do rico? Como é o nome do pobre? O nome do rico ninguém sabe. Interessante isso, né? A gente lê o Evangelho e não se atenta a esse detalhe.
Nosso Senhor só disse o nome do pobre, não disse o nome do rico. Exatamente o contrário do que nós vemos nesse mundo. No nosso mundo, quem tem nome é o rico. No nosso mundo, quem é conhecido pelo nome é o rico, é o fulano, é o rico. Do pobre nós não sabemos o nome. O evangelho de hoje anuncia para nós exatamente o contrário. O pobre se chama Lázaro. O rico, o evangelho só diz que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Vocês sabem por que não tem o nome do rico aqui no evangelho? Quando nós somos batizados com o nome. E assim nós somos conhecidos por Deus. Nós somos conhecidos pelo nome com o qual nós fomos batizados. No dia do nosso batismo, nós somos feitos filhos de Deus e herdeiros do céu. No dia do nosso batismo, nós somos feitos membro da igreja, parte da igreja, membros do corpo místico de Cristo. Sabe por quê o rico não tem nome? Porque ele negou a sua filiação. O rico do evangelho não tem nome porque ele trocou a dignidade de filho de Deus, porque ele trocou a filiação divina que lhe foi confiada pelas coisas que passam. Trocou aquilo que não passa, trocou a eternidade, a dignidade de ser filho de Deus pelas coisas que passam. Por isso que o evangelho vai dizer das futilidades do rico, mas não vai dizer o seu nome. Se vestia com roupas finas, fazia festas todos os dias. Queridos irmãos, será que não é essa também nossa realidade de vida? Será que nós não temos também trocado a dignidade de filho de Deus que nos foi confiada no batismo pelas coisas, pelas baixezas desse mundo? O rico não tem nome, sabe por quê? Porque ele perdeu a dignidade. Ele perdeu a imagem e semelhança de Deus, na qual ele foi criado. Essa imagem foi sendo deformada, desfeita, corrompida. Será que a mesma coisa não acontece conosco? Será que nós não gastamos tempo demais com as coisas que passam, com as coisas desse mundo, cuidando do nosso estômago? E temos gastado pouco tempo alimentando a nossa alma. O rico perdeu a dignidade e foi se tornando coisa, foi se coisificando. Ele se apegou tanto às coisas que terminou como as coisas, sem identidade. Perdeu a identidade de filho de Deus. Pergunto e insisto contigo. Será que nós não estamos perdendo também a dignidade de filho de Deus? Será que quando chegar a nossa última hora e nós batermos a porta do céu, será que o Pai eterno vai nos reconhecer como seus filhos? Como nós vamos nos apresentar diante de Deus? São Lucas é muito astuto, é muito capacitado, não escreveu isso aqui à toa. Veja. Versículo 20. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. O pobre tem nome. Lázaro vai ao céu, se salva, não só porque é pobre, mas ele se salva porque no seu sofrimento, na sua miséria, nas suas dificuldades, ele não se revolta contra Deus. No meio do sofrimento, ele não se desespera, mas ao contrário, coloca sua confiança no Senhor. Imagine isso aqui. Um pobre chamado Lázaro tem nome e o evangelho acrescenta cheio de feridas. Isso lembra alguma coisa para você? Um pobre. Um pobre cheio de feridas. Olha para Jesus na cruz. Eis o pobre,
Eis aquele que foi despido de tudo, até mesmo das próprias vestes, não lhe sobrou nada, nem a cruz lhe pertence. Eis o pobre que não tem nada, eis o pobre que voluntariamente se empobreceu. Presta atenção nisso aqui. Eis o pobre que de maneira voluntária se empobreceu. Eis a quênosis de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis o rebaixamento de Deus. Eis Deus Todo-Poderoso que se empobrece, se fazendo um de nós, assumindo nossa natureza miserável, limitada, pecadora, para nos redimir. Eis aquele que é todo-poderoso, que é Senhor de tudo e se faz tão pequeno e que se deixa dominar pelos homens, que se deixa vencer pelos homens. Eis o pobre chagado, cheio de feridas. O profeta Isaías nos fala muito bem sobre isso. Mas parecia um verme que um homem. Eis o pobre lançado ao chão. Mais parece um verme que um homem. Não tinha aparência humana para atrair os nossos olhares. Eis o pobre feito Lázaro, ou melhor, eis Lázaro feito o Cristo, que a mesa, no chão, à beira da mesa do rico, sofre e não é reconhecido. Queridos irmãos, nós olhamos para aquilo que o Evangelho nos ensina e olhamos para nosso Senhor e vemos Lázaro, que ao longo da vida, mesmo em meio aos sofrimentos, foi se configurando com nosso Senhor, foi ficando mais próximo, foi se tornando mais semelhante a nosso Senhor. Essa deve ser a nossa experiência de vida. É isso que São Paulo tentou dizer a Timóteo. É isso que eu tento dizer para vocês. Ao longo da vida, não importa se muita ou se com pouca coisa, não importa se com muitas riquezas ou com nada, nós precisamos nos configurar a nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio São Paulo vai dizer: eu aprendi a viver na abundância e na penúria. Entende? Isso é muito importante, porque às vezes nós usamos dessas desculpas para não se aproximar de Deus. É verdade ou não é? O rico diz assim: eu não tenho tempo, estou muito ocupado com os meus afazeres, com as minhas coisas, administrando o que me foi confiado. O pobre diz: eu não tenho motivação, me falta motivação, afinal de contas a barriga me dói, eu sofro. Entende? Essa é a questão. Em meio às riquezas ou às pobrezas, às misérias, nós não podemos nos separar de nosso Senhor. Não importa se temos muito ou pouco, nós precisamos ao longo da vida ir nos configurando com nosso Senhor Jesus Cristo, nos assemelhando a Ele. Nós precisamos ficar parecido com nosso Senhor. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Versículo 22. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Ponto final. Olha isso aqui. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no. Veja, ele morreu e foi elevado. Levaram-no para junto de Abraão. Ele morreu e foi elevado ao céu. Ele que estava rebaixado, ele que se rebaixou, foi elevado. Olha isso aqui. O rico morreu e foi enterrado. Aqueles que amam as coisas desse mundo, ficam com as coisas desse mundo. Aquele que se apegou às coisas, com as coisas ficará. Aquele que se apegou a Deus, com Deus ficará. Sabe? Guarda isso no coração de vocês.
Como nós vivemos, nós morremos. Da forma que nós vivemos, nós morremos, viu? Isso é muito prático, isso pode ser empregado inclusive a nível material. Da forma que nós vivemos, nós morremos. As pequenas escolhas que nós fazemos, as pequenas coisas que nós fazemos, o nosso dia a dia, o tempo que nós empregamos vai dizer de que forma nós morreremos. Como nós vivemos, nós morremos. Aquilo que nós escolhemos, irmãos queridos, é aquilo que nós teremos. Não tem diferença, não. Aquilo que nós escolhemos é aquilo que nós vamos ter. E não se iluda, viu? Deus é bom e justo. Deus é bom e justo. Não pense que o céu a gente ganha no grito. Não pense que a gente ganha o céu de improviso. Até porque Deus é muito misericordioso para conosco, a ponto de não tirar nossa liberdade. Se a gente voluntariamente rejeita o céu, Deus não vai nos obrigar a morar lá no céu. Se a gente voluntariamente se afasta de Deus, Deus não vai nos obrigar a viver na sua presença, já pensou? Esse mesmo Deus que nos deu vida, nos deu também liberdade e respeita o dom que Ele nos confiou. Mas saibam, viu? O inferno existe, o céu também. O céu também. Nós ganhamos de Deus esse tempo para nos preparar para alcançarmos o céu. Foi isso que São Paulo disse, olha isso aqui. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado. Conquista a vida eterna, para a qual foste chamado. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram. Somos nascidos de novo. Aleluia, 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 aleluia. Fecha os olhos. Reza comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu quero e preciso reencontrar o caminho do céu. Ajuda-me, Senhor. A colocar como prioridade a salvação da minha alma. Ajuda-me, Senhor. A combater o bom combate da fé. Dá-me, Senhor. Perseverança. Coragem. Para prosseguir nesse caminho de vida. Liberta o meu coração de todo egoísmo, de todo orgulho, de todo apego. Dá-me, Senhor, a verdadeira liberdade daqueles que te encontraram. Fica comigo, Senhor. Eu preciso de ti. Amém. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram. Somos nascidos de novo.